Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Olha, eu gostaria que neste momento você abrisse o seu coração, que você mentalizasse Deus agora, porque eu quero trazer para você um amigo muito querido, ele que é aqui do Paraná, da cidade de Ponta Grossa, Pastor André Paulo. Por gentileza, pastor, cite esta narrativa para o meu ouvinte. Olá, eu sou o pastor André Paulo, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Ponta Grossa, no Paraná. Estou aqui hoje para contar para você a reflexão, a escolha. Um dia, um pastor de uma grande igreja convidou seu amigo já velhinho, pastor de uma igreja, para assistir o seu culto. O seu amigo velhinho, ele foi até o culto e lá se assentou numa das primeiras cadeiras. O pastor da igreja convidou para subir ao púlpito. Aquele velhinho subiu no púlpito, começou a contar uma história. Ele disse: uma vez um homem saiu a passear de barco com o seu filho e o amigo do seu filho. O passeio estava agradável e eles passaram muito tempo no mar. De repente, veio uma grande tempestade. As ondas ficaram muito fortes e o barco estava sendo esmurrado pelas ondas constantemente. Elas castigavam tanto aquele barco que o barco passou a virar. O pai conseguiu se segurar numa corda e com a corda chegou até o barco. E ele só conseguia pensar em seu filho e no amigo do seu filho, que já estavam bastante afastados do barco. Então, ele teve que fazer a escolha mais difícil da sua vida. Ele só tinha a corda que usou para chegar até o barco, e os dois já estavam longe demais. Ele só poderia jogar a corda para um deles. Ou ele salvava o seu filho, ou ele salvava o amigo do seu filho. A igreja o ouvia atentamente. Foi então que aquele pastor, já velho em idade, perguntou para toda a igreja: para quem você jogaria aquela corda? A grande maioria respondeu: para o meu filho, é claro. E ele continuou a história. Então ele pegou a corda, olhou para o seu filho com muita convicção e disse: eu te amo. E jogou a corda para o amigo do seu filho e salvou aquele rapaz, deixando seu filho morrer afogado. Então aquele velhinho disse à igreja que o pai jogara a corda para o amigo do seu filho porque o amigo do seu filho não conhecia a Deus. E o seu filho, sim, conhecia a Deus, era temente a Deus. Ele entendia a necessidade de falar de Deus para aqueles que não conheciam. Ele sabia que seu amigo, se morresse, morreria espiritualmente e com certeza iria para o inferno. E o seu filho, ao morrer, ia ao encontro do Pai e seria acolhido pelos braços de Deus. Quando aquele homem acabou de contar essa história, a grande maioria dos fiéis ficaram indignados com essa história. E ao final do culto, uma pessoa veio ao seu encontro e falou: mas que grande absurdo! Como pode uma pessoa falar uma história dessa? O velho olhou para aquela pessoa com uma grande paz nos olhos e com bastante convicção disse: você realmente achou isso um grande absurdo? E ele respondeu: claro que sim. Então o velho disse: mas foi isso que Deus fez por você. Deixou seu filho morrer porque você o não conhecia. E tem mais uma coisa: você está vendo o seu pastor que tem essa grande igreja? Pois foi para ele que eu joguei a corda. Essa é uma história real. Assim como é real o que Deus fez por você, deixando Jesus morrer na cruz pelos teus pecados. Deus te ama e a sua salvação é muito importante. Ele espera ansioso, de braços abertos, pelo dia em que você reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. E Ele quer te chamar de filho. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer te restaurar e transformar a sua vida. Transformar o seu casamento, seu trabalho, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Se entregar a Deus é muito mais do que ir à igreja, e sim ser a igreja de Cristo. É viver o novo de Deus,
é experimentar novidade de vida em você. No livro de João, capítulo 19, no verso 28, Jesus disse: tenho sede. Mas não era Jesus que estava com sede, era o carpinteiro. E essas são palavras de humanidade no meio da divindade. Na hora certa, lembramos que aquele a quem temos orado entende a nossa oração. Ele conhece a tentação, ele conhece o nosso sentimento, ele sabe das nossas tentações. Ele teve fome, teve sede, ele tem sentimentos, sentiu sono e se cansou. Ele quer que nos lembremos que ele também era humano. Ele quer que saibamos que ele entende o nosso cansaço, a nossa fadiga, o nosso desânimo que enfrentamos durante todos os dias. Ele abriu um caminho da salvação perante o mundo que enfrentamos diariamente. Ele é o Rei dos Reis e a Palavra da vida e o Príncipe da Paz. Mas há momentos que somos restaurados ao lembrar que Ele morreu por todos nós, em meu e em seu lugar. Portanto, Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Como carpinteiro que morreu na cruz para nos salvar, Ele está pronto para nos perdoar e nos dar a direção que precisamos para encontrar este caminho, o qual é Ele próprio, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus te abençoe e te guarde, que resplandeça a glória sobre o seu rosto e te dê a paz. Obrigado, pastor André Paulo, pelas sábias palavras, por essa narrativa. E agora, meu amigo, é com você. Você que está com essa corda nas tuas mãos. Essa corda, no sentido figurado, representa a palavra, representa a Cristo, ou seja, alguém no meio do rio, no rio do pecado, do erro, da falha, da angústia, da dor e do sofrimento. Agora cabe a você lançar essa corda, lançar essa palavra, lançar esse Cristo para a salvação desta pessoa que tanto precisa de Deus. Você pode fazer isso? Então faça, porque Deus, Ele vai te honrar grandemente.